às 14h15, no dia 30 de outubro de 2017, na condição de presidente da Comissão de Trabalho, dou por abertos os trabalhos, 18ª audiência pública. O objetivo é discutir saúde e segurança dos trabalhadores em postos de combustíveis, troca de óleo, lava-jatos, etc., já contando com a presença do Eusébio Pinto, presidente do Simpospetro, que fez a solicitação. Agradecer a presença do doutor Maurício Coentro Paz de Melo, procurador do Ministério Público Federal do Trabalho. Agradecer muito a presença. Cláudio F. Rocha, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB. Ricardo Maranhão, representante dos sindicatos combustíveis. Aparecida Origi, vice-presidente do Simpospetro. Marcos Rosa, diretor do Simpospetro. Vou aqui anunciando, né? Lucas dos Santos, também diretor do Simpospetro. E Maurício de Oliveira, também Simpospetro. Bianca Goulart, advogada do Simpospetro Niterói. Márcia Neyman, auditora fiscal do Ministério do Trabalho. Agradecer a presença e dizer da luta a preservar a Superintendência Regional do Trabalho naquele prédio histórico do Ministério do Trabalho. Não há razão para que o Tribunal Regional do Trabalho queira praticar essa agressão histórica, né? Não há. Então, já muito bem-vinda. Que depois eu vou anunciando os demais. Mas agradecer muito a presença de todos, dizer que todos nós somos, ou quase todos nós, somos consumidores de combustíveis. Todos nós paramos nos postos de gasolina e abastecemos nossos veículos, trocamos óleo, nós somos clientes e sabemos da relevância, né, do serviço. Afinal de contas, a distribuição, a comercialização de combustível é uma espécie de exigência social e, naturalmente, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento no Estado. Mas também, e aqui, simultaneamente, consumidor e no exercício do mandato, ainda mais presidindo a Comissão do Trabalho, também somos observadores. Observadores, às vezes, das condições de trabalho. Não considero uma coisa generalizada, mas, por vezes, o próprio frentista, no caso do benzeno, por vezes, nós estamos abastecendo, ele próprio pergunta, quer que complete além da trava? Quer dizer, o próprio pergunta, demonstrando que, por vezes, o próprio trabalhador não tem a informação devida. Por vezes, até o consumidor exige. Eu quero que abasteça além da trava. Acredito que possa haver situações também onde o próprio dono do posto, por uma questão de aumentar a venda, também crie, e outras circunstâncias. De qualquer maneira, eu vou passar a palavra para o presidente do sindicato, Eusébio, para que ele problematize e nós possamos... Mas não, Ricardo Maranhão. Só para esclarecer, eu não sou representante do Sindicombe, eu sou consultor do Sindicombe para assuntos mais políticos do que trabalhistas, né? O Sindicombe está sendo representado pelo seu vice-presidente Antônio Ferreira. Antônio, que eu vou anunciar, eu estava procurando aqui. Eu queria só lhe dizer o seguinte, que fico muito feliz de ver o companheiro Eusébio, companheiro de lutas no passado,
nessa audiência, e a sua preocupação eterna em defender o trabalho, a representante aqui a que Vossa Excelência se referiu, né? E nós estamos vivendo tempos de agressões generalizadas aos trabalhadores e ao trabalho, né? Na imaginação absolutamente infeliz de que é possível se construir o mundo sem os trabalhadores. Eu tenho certeza que essa audiência será uma audiência de entendimento entre empresários pequenos, médios e microempresários da área de revenda e os seus trabalhadores e os seus colaboradores. Só isso, deputado Paulo Ramos. Obrigado, que o Ricardo Maranhão ainda faz um duplo, né? Porque ainda é da Associação dos Engenheiros da Petrobras e ex-deputado federal, ex-vereador e um grande defensor da soberania nacional. Socialista convicto. Socialista convicto. Eu não quis abordar aqui as questões mais gerais enfrentadas pelos trabalhadores no momento, para que possamos nos concentrar no tema específico da nossa audiência pública. Então, Antônio Ferreira, vice-presidente do Sindicato do Sindicomb, né? E Reinaldo Pinheiro da Silva, secretário-geral do Simpospetro. Então, Eusébio, por favor, com a palavra, para que possamos ouvir. Cumprimentar o presidente da Comissão do Trabalho, o deputado Paulo Ramos, cumprimentar senhoras e senhores aqui presentes nessa audiência. Devido aos riscos que o trabalhador e até mesmo os clientes correm ao abastecer o veículo no posto de combustível, se faz necessário a gente debater com mais intensidade essas problemáticas. Isso fez com que nós, representantes dos trabalhadores, chamássemos essa audiência pública justamente para que pudéssemos esclarecer e dar publicidade para que as pessoas possam se educar mais e se prevenir ao abastecer um carro e também para que os trabalhadores sejam protegidos no dia a dia, porque ele fica frequentemente exposto a esse risco. Nós sabemos que o benzeno, que é um líquido inflamável e incolor, que é um líquido que traz grandes danos à saúde, principalmente do trabalhador que fica permanentemente ali exposto, tem que cada vez diminuir mais a exposição do trabalhador a esse líquido, justamente porque já está comprovado que ele é cancerígeno. E nós temos observado que, devido a uma certa cultura dos trabalhadores e até mesmo de todos nós, já somos acostumados a procurar não prestar muita atenção nesses cuidados. Por isso, se faz necessário uma campanha de esclarecimento, se faz necessária essa discussão. E aqui, eu acho que é um lugar muito apropriado para que nós possamos fazer esse tipo de discussão. Por quê? Não só o benzeno, mas o posto de gasolina oferece outros riscos. Mas isso é perfeitamente contornável e tolerável se nós prestarmos atenção e nos prevenir. Então, nós procuramos já no Rio de Janeiro, inclusive, criar a lei que proíba o abastecimento, por exemplo, até a boca. A lei está aqui, inclusive, que é de autoria do nobre deputado. E essa lei é necessário que nós nos empenhamos para que ela realmente seja respeitada, porque já está constatado que, ao abastecer o carro até a boca, expõe o trabalhador a um risco bem maior. Chega a ser
até de 200% a mais o risco quando é abastecido até a boca. Então, é interessante que obedeça ali a trava. Quando dispara ali o automático, não mais insistir em abastecer o carro. Foi criado também norma nacional, na Comissão Nacional do Benzeno, que proíbe também, em nível nacional hoje, o abastecimento até a boca. E outras normas foram constituídas para que nós possamos melhorar e qualificar o trabalhador de posto de gasolina, treinar o trabalhador de posto de gasolina. Por exemplo, nós temos aí, hoje o trabalhador de posto de gasolina é obrigado a ser treinado para que o posto de gasolina possa funcionar. Então, tem uma série de providências que foram tomadas e que nós hoje já estamos bem amparados pela legislação. Mas é necessário que isso seja aplicado na prática. E para que seja aplicado na prática, é necessário que haja um esforço, não só do setor empresarial, do setor patronal, mas também nós do setor laboral, no sentido de, no dia a dia, dialogar com o trabalhador para que ele faça a parte dele. Porém, o trabalhador, muitas vezes, ele além de ele não ter o esclarecimento, ele pede para encher até a boca, como o deputado colocou aqui muito bem, mas às vezes tem o cliente que exige também que enche até a boca, né? Às vezes a pessoa está viajando, quer que enche o carro mais, etc. E às vezes você tem proprietário de postos que, para aumentar a galonagem, natural, não estou dizendo que é todos, mas alguns também exigem que faça esse abastecimento até a boca. Então, nós queremos aqui que o setor patronal e toda a sociedade envolvida, porque quase todo mundo possui carro, frequenta o posto de gasolina, e que todos se conscientizem da necessidade, os órgãos fiscalizadores, da necessidade de nós fazer com que essas normas sejam cumpridas. E é para isso que nós estamos aqui e convocamos essa audiência pública. Muito obrigado, doutor Paulo. Nós temos procurado, ao longo desses anos, contribuir para que haja a divulgação da lei nos próprios postos de gasolina. Exatamente com o objetivo de alertar o próprio cliente e também o setor patronal, demonstrar o seu compromisso com a saúde do trabalhador. Então, é uma situação que eu sei que tem a compreensão. Registrar que não há um encontro nosso aqui tratando dessa questão ou de outras questões ligadas aos trabalhadores em postos de gasolina, onde não haja também o comparecimento do representante do setor patronal. Então, para deixar claro que a presença, e há, pelo menos em todos os momentos, uma manifestação de reconhecimento da necessidade de proteger a saúde do trabalhador. Mas é preciso que tenhamos ações, que eu digo, ações concretas, no sentido da proteção. Então, para dar continuidade, queria ouvir o nosso Antônio Ferreira, já que falou o representante, que a gente possa depois ver o caminho, né? Quais os caminhos, porque existe, se eu não me engano, eu não sei aqui de memória, porque a gente preside a Comissão do Trabalho, e a relação com o mundo do trabalho faz com que sejamos autores de iniciativas ligadas ao mundo do trabalho. Iniciativas que são transformadas em lei. Mas entre a lei e o cumprimento da lei, há uma distância muito grande. E eu não falo dessa distância entre a lei e o cumprimento, só em relação ao mundo do trabalho. Eu tomei a iniciativa aqui, e ainda não consegui aprovar, porque por vezes nós aprovamos alguma coisa de interesse do servidor público. Quando
quando vamos ver, a Procuradoria-Geral do Trabalho não tem conhecimento. Aliás, a Procuradoria-Geral do Trabalho. A Procuradoria-Geral do Estado não tem ciência. Os destinatários não têm ciência e os órgãos públicos também não têm. Então, eu estou desenvolvendo um esforço para que, uma vez sancionada uma lei, ou promulgada em caso de veto derrubado, que a própria Assembleia Legislativa tome a iniciativa, a publicação no Diário Oficial já tem, mas de oficiar a todos os órgãos interessados ou envolvidos, para que eles tenham ciência, porque a lei, ela existe para ser cumprida, e acaba, eu digo assim, eu estava analisando isso, a Assembleia Legislativa é uma fábrica de leis, que toda semana nós estamos, pega a ordem do dia, é muita lei, mas como é que a sociedade vai acompanhar para cumprir a lei? Não é só a sociedade como um todo, Ministério Público Federal do Trabalho, como é que acompanha? Só para aproveitar o tema da nossa audiência pública, porque é uma profusão de leis, e é preciso, hoje aqui nós temos um exemplo importante, a representação da categoria tem conhecimento da lei e quer arrumar mecanismos de cumprimento para a proteção à saúde do trabalhador. Mas é um caso raro, não é rotina aqui o trabalhador se mobilizar para o reconhecimento de um direito ou para o cumprimento de uma lei. E também é fato, mais assim, mais raro, também o setor patronal comparecer. Então, passar a palavra para o nosso Antônio Ferreira, para dizer assim, o que eu ia dizer da lei, é que tem uma lei, que por acaso também é de minha autoria, em que tem que ter a divulgação nos postos de gasolina, dos equipamentos de proteção ao trabalhador, para que a sociedade também ajude, ou para que o próprio trabalhador diz assim, não, às vezes é o próprio trabalhador que não quer usar o equipamento, que não quer usar a luva, não quer usar, isso é dito, mas se ele próprio às vezes não tem conhecimento de quais são os equipamentos de proteção que são deferidos a ele, acaba a coisa se perdendo. Então, Antônio Ferreira. Boa tarde, começo por agradecer essa iniciativa por parte do Simpospetro e da Comissão de Trabalho, através do deputado Paulo Ramos e as demais autoridades. Nós, como empresários, temos a maior preocupação e não queremos de forma alguma que o nosso funcionário fique ou venha a ficar doente, pois ele é o nosso braço dentro da nossa empresa para que nós possamos ter progresso. Então não temos interesse e queremos mais é preservar realmente a saúde do funcionário. Mas vou só lembrar algumas coisas que aconteceram ao longo do tempo. Eu tenho 44 anos de posto de gasolina, então vou lembrar que lá atrás a fabricação, a montagem dos carros era feita com um cano enorme, em torno de 2 polegadas, aquelas tampas enormes, e que não havia quase curva, ele saía direto do tanque para fora. Os bicos eram automáticos, não eram automáticos, eram manuais, então mesmo que o cliente quisesse só 50, na época, outra moeda, 50 reais, não em termos de hoje, o frentista ficava com o ouvido encostado, para quando visse que o volume estava chegando em cima, parava, porque ele não sabia se ia caber ou não esse valor que o cliente pedia para ser abastecido. Isso foi corrigido, hoje os fabricantes, a pedido da nossa federação, todos os carros são montados já com umas válvulas que têm que pressionar o veículo, um buraquinho exatamente certinho para a largura do bico, e tem uma válvula com mola para que não deixe retornar. Então isso foi colocado, e também nós investimos nas pastilhas, além de não deixar mais completar, colocamos, todos os postos foram orientados e colocamos uma pastilha plástica, um disco de plástico flexível, que ele encosta na totalidade da boca do tanque, para que se por algum motivo, ou algum defeito, ainda tentasse retornar, ele bate naquele disco e não vem diretamente para o rosto do funcionário. Então, isso a gente investiu, continuamos investindo, estamos fazendo programas de orientação através das ANRs, que foram muito bem-vindas, para que nossos funcionários tenham cada vez mais
preparados para atender com segurança. Da nossa parte, sempre estaremos, nunca nos deixamos de participar, tanto nos encontros e reuniões com o Simpóspetro, como através da vossa presidência. Nós estaremos sempre aptos e prontos para colaborar para que haja mais segurança no abastecimento. É o avanço tecnológico de modo a... É claro. Mas como é que o quadro está hoje? Como é que a situação hoje em relação assim, quantos já avançaram adaptando seus equipamentos às suas bombas de... Olha só, nós temos hoje, no nosso município, que é o que eu represento, em torno de 800 postos. Eu diria que será raro, até porque o próprio funcionário e o Simpóspetro, ele é muito presente. Nós nunca tivemos um sindicato tão atuante como é o sindicato hoje dos funcionários. Então ele está presente, eu não digo todo dia, mas eu tenho postos onde eles vão 2 vezes por semana. Então qualquer erro que eles encontram, eles automaticamente chamam o revendedor e comunicam ao sindicato que esse associado está trabalhando errado. Então, por tudo isso, eu acho que nós temos muito pouco, para não dizer ninguém, que não esteja adaptado às novas realidades, porque é questão de segurança, gente. Nós temos todo o interesse, nós queremos preservar a saúde, porque se o funcionário ficar doente, ele vai nos faltar ao trabalho, ele vai nos dar complicação, e hoje não temos uma equipe com sobra, nós trabalhamos com uma equipe certinha, queremos mais é que o nosso funcionário não falte realmente, para mais por doença. Envolvi o doutor Cláudio depois. Eu quero só, representante do Ministério Federal do Trabalho, no momento que quiser, é só sinalizar que eu lhe passo a palavra. Pode? Auditora? Pode? Então, por favor. Boa tarde. Quer dizer, o Ministério do Trabalho que fiscaliza, através de seus auditores fiscais, para nos trazer as informações. Boa tarde. Eu quero agradecer o convite, o presidente da Comissão do Trabalho, o deputado Paulo Ramos, aos presentes também, e parabenizar esse evento, porque é um tema de grande relevância, a saúde dos trabalhadores. Eu quero informar que o meu conhecimento dessa área dos postos revendedores de gasolina, a gente tem ainda muito que caminhar, mas bastante. Tanto na parte de orientação, treinamento, do lado do trabalhador e do empregador. E, com base nisso, eu queria informar que a gente tem um projeto, para atender as demandas dos trabalhadores. Um projeto para o ano de 2018, onde a gente vai garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, Esse projeto, ele foi fruto ele foi uma demanda que surgiu em função da aprovação do anexo 2 da NR9. Então, vai ser um projeto muito bem-vindo, que vai orientar e cobrar. Então, esse é o nosso propósito, tanto as ações prioritárias, atendendo uma prioridade dos riscos, da exposição ao benzeno, nas áreas entornos, na saúde dele, através de acompanhamento dos exames médicos e outras questões interligadas, como a questão do atropelamento, que a gente tem visto bastante, nos postos de gasolina, algumas sinalizações, e que vão ser bem-vindas para os trabalhadores. Então, essa a minha mensagem. A Superintendência Regional do Trabalho está desenvolvendo... Exatamente, para o ano de 2018. Um programa, vou usar essa expressão, de proteção ao trabalhador em postos de gasolina. Não é um programa, é um projeto. Que a gente vai orientar e cobrar os postos de gasolina no estado do Rio de Janeiro. Que no Brasil nós somos em torno de 40 mil, certo, senhor Eusébio? Eusébio, quantos no Brasil inteiro? Em torno de 40 mil e a gente... Mais ou menos. 40 mil postos revendedores e em torno de 400 mil trabalhadores. Então, é bastante mão de obra, Deixa eu aproveitar e então, agora sugar um pouco,
Pois não. Há a incidência de aplicação de multas nas fiscalizações feitas Bastante. pela Superintendência Regional do Trabalho? Existe autuação. Deputado Paulo Ramos, Pois não. gostaria de um esclarecimento da representante do Ministério do Trabalho. Esse projeto a que a senhora se refere, é um projeto no sentido de projeto ou é um projeto de lei? Não, esse projeto... O Ministério teria força de lei por trás disso para exigir o cumprimento dessas recomendações? Entendeu minha pergunta? Eu entendi, mas eu vou esclarecer. Projeto no sentido, quando nós, do Poder Executivo, né, que o Ministério do Trabalho é o Poder Executivo, a gente vai não fazer nenhum projeto, lei, nada disso. Nós vamos atuar na área específica dos postos de gasolina. Até então, era pontual a nossa fiscalização. Para o ano que vem, nós vamos ter a parte de orientação e atuação nos postos de gasolina, atuação na fiscalização. Não, veja bem, eu sei que o Executivo, mas o Executivo pode ter a iniciativa de uma lei propondo a lei morativa. Não. Nós vamos apenas cumprir, A legislação em vigor. Fazer cumprir a legislação, o anexo 2 da NR9, aprovado pela portaria 1109, de 21 de setembro de 2016. É que existe, eu há muitos anos atrás, eu tive um companheiro com o qual convivi muitos anos, ele já é falecido, que ele, às vezes, no debate, ele perguntava o significado de uma palavra que o debatedor tinha usado. Ele dizia assim: para discutir comigo, primeiro defina seus termos. Era o que ele dizia. Não, por quê? Quando falou projeto, o Ricardo Maranhão entendeu o projeto de lei. Desculpa, e não, quando eu falei programa, já era para estabelecer exatamente essa diferença. Nós estamos na Casa Legislativa, então isso. Realmente pode ter havido a confusão. Projeto, nós temos o projeto da Constituição Civil, o projeto das marmorarias. Então, o nosso projeto, ele engloba orientação e fiscalização. Tá? Mas eu entendi, por isso que quando eu perguntei, foi exatamente para não deixar essa dúvida. Pois não, Zé? Só a título de informação, existe um planejamento, né, de trabalho que existe nos ministérios, na superintendência, em todo o país, se não me engano, porque nós estamos sendo, inclusive, convidados em todas as superintendências do Brasil para participar de grupos de trabalho para fazer o planejamento estratégico não só de fiscalização, mas de esclarecimento, entendeu? Nos postos de combustíveis, que em alguns lugares já vai começar até esse ano logo, entendeu? Entendi. Ele diz assim, vou usar outro termo, né? Porque é uma campanha. É uma campanha. Essas ações já estão sendo desenvolvidas em diversos estados, Rio Grande do Sul, Bahia, Fortaleza, e o nosso estado vai ser em 2018. Em janeiro de 2018 começa esse projeto. Esforço concentrado. Exato. Doutor Cláudio, tem alguma... Só para enquanto arrumo o microfone. Porque, naturalmente, quando o Ministério do Trabalho toma uma iniciativa dessa ordem, é em função do acúmulo de informações. Quer dizer, levando o Ministério do Trabalho a iniciativas voltadas à proteção, à segurança e à saúde do trabalhador. Como eu falei, atropelamentos ali. É um tema interessante. Saber, no Rio de Janeiro, como eu tenho tentado aqui na LERJ retornar a algo que já teve no Rio, que não tem mais. Registro de ocorrência na delegacia de polícia, uma delegacia apropriada, quando de acidentes de trabalho, acidentes que causem pelo menos lesão ao trabalhador. Porque o que acontece é que fica exclusivamente no mundo do trabalho e não há uma responsabilização. Nem me refiro a postos de gasolina, me refiro a acidentes de trabalho de um modo geral. Acontece no interior de uma fábrica. O trabalhador fica mutilado, às vezes morre. Morre e não tem
desdobramentos em relação a qualquer avaliação objetiva ou subjetiva das responsabilidades daquilo que contribuiu para aquela lesão ou morte do trabalhador. Pô. Fica no mundo do trabalho, não extrapola. E todo mundo, já é um dado conhecido, que o Brasil não é só campeão mundial de futebol. Também no mundo dos acidentes de trabalho, o Brasil está lá com um protagonismo importante, fazendo com que haja, né, aquela percepção de que tratam o trabalhador como uma peça descartável. Que inutilizou um, substitui logo por outro, e ele é que, às vezes, que tem que se virar, buscando seus direitos, etc. Isso, é por isso que é tratado como um tema assim, de grande relevância. É outro ponto também que eu quero colocar aqui é quanto à saúde dele, né? O acompanhamento da saúde através dos exames médicos complementares. Muitas vezes o frentista ele adquire leucopenia, ele é afastado do trabalho 1 ano, 2 anos, o INSS o afasta e ele retorna, talvez não para aquele posto, mas para outro posto. Então, ele já tem aquela baixa dos indicadores dele biológicos. Então, ele recomeça o trabalho em outro posto. O posto ele tem que ter o cuidado de verificar aquele funcionário onde ele já trabalhou, a vida histórica dele, né, o diagnóstico dele, porque senão daqui a pouco ele vai retornar com aquela questão de saúde. Então, esse anexo 2, que foi essa nossa lei aqui, esse anexo 2, que levou 5 anos, né, em debate até que fosse publicado e entrasse em vigor, ele está muito bom, né? Seria muito bom que ele fosse implementado, que fala em diversas questões do trabalho no posto de gasolina, desde a flanela que ele coloca no bolso, até aquela estopa, os armários, né, os vapores de benzeno, ele mistura, põe num armário roupa limpa com roupa suja. Então, detalhes. Então, está muito bem elaborado esse anexo e é questão de implementar mesmo, né? Vamos pegar a cópia do anexo para que a gente possa também iniciar uma... Eu me lembro que a questão da leucopenia, né, lá a Siderúrgica Nacional, me lembro que houve, numa época, um movimento grande dos trabalhadores que estavam sendo alcançados, e foi uma luta muito grande para que houvesse o reconhecimento de que era uma doença profissional. Foi uma resistência muito grande das siderúrgicas. Eu falo especialmente da CSN, porque foi onde aqui no Rio de Janeiro os trabalhadores reagiram e resolveram lutar para demonstrar que era uma doença profissional. Cláudio, por favor, doutor Cláudio. Bem, boa tarde a todas e a todos. Deputado, mais uma vez, a OAB do Rio de Janeiro se faz presente nessa casa, atendendo a um convite do deputado Paulo Ramos, e na qualidade de vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB do Rio, com rara felicidade que a gente percebe, a gente assiste entidades sindicais, profissionais e empresariais convergindo em atos para a proteção, para a saúde e segurança do trabalhador. Num tempo tão ruim para o mundo do trabalho, num tempo de reforma trabalhista, num tempo de que o valor social do trabalho está sendo está sendo menosprezado pelo poder público, ficamos felizes de assistir aqui essa audiência pública. Tão somente eu quero colocar a OAB do Rio, e mais precisamente a Comissão de Direito Sindical da OAB, à disposição dos participantes dessa audiência como um espaço de diálogo e de avanço em todos os atos que visam uma melhor segurança, um desenvolvimento das relações de trabalho, em especial do direito sindical e coletivo, deputado. Então, somente isso. Obrigado, Dizzy. Aqui, aproveitando, vou fazer uma consulta ao doutor Maurício Coentro, se quer, em algum momento, usar a palavra, mas para cumprimentar não só
os auditores fiscais do trabalho, como também o Ministério Público Federal do Trabalho, pela reação imediata em relação à portaria que envolvia aquele retrocesso em relação ao trabalho escravo, né? Então, os auditores fiscais do trabalho foram, assim, os primeiros que imediatamente denunciaram e mobilizaram, inclusive, os magistrados do trabalho, mas também dizer que o Ministério Público Federal do Trabalho teve uma atuação extremamente relevante, né? Uma portaria que expôs o nosso país, inclusive, a uma situação de... É complicado, né, deputado? Complicado. Realmente Então, pegou a gente de surpresa. Doutor Maurício, por favor, agradeço. Agradecer a presença, o convite. É muito importante que o Ministério Público se faça presente nesses debates, em audiência pública. Qualquer projeto que possa trazer garantia de segurança no trabalho é uma preocupação realmente profunda do Ministério Público. É claro que nós, do Ministério Público do Trabalho, a gente atua em diversas áreas, trabalho infantil, o próprio trabalho escravo, como foi dito, a aprendizagem, estágio, né, e terceirizações irregulares, e a flexibilização, como o representante da OAB falou muito bem, essa atual flexibilização, esse modelo que vem sendo adotado pelo Brasil tem realmente trazido prejuízos à classe trabalhadora como um todo e muitas incertezas. Acho que mais do que prejuízo são as incertezas. Mas essa questão de meio ambiente do trabalho, não há incerteza, é certo. Existem normas concretas, existem questões culturais que devem ser combatidas. Aqui foi dito isso no início. Então, infelizmente, no Brasil, a gente adota realmente um processo legislativo maciço para poder criar óbices que, na verdade, nem precisaria de lei. Se a gente for ver, mas é uma questão cultural do Brasil, a gente tem que respeitar a nossa cultura, evoluir dentro da nossa cultura e adotar o que for necessário para poder impor. Por isso que essa questão da divulgação, o deputado falou muito bem, não adianta que a Casa Legislativa ou qualquer Assembleia ou Câmara dos Vereadores ou mesmo o Congresso Nacional aprovar uma série de medidas que muita gente nem conhece. Então, a divulgação, a parte de divulgação e efetivação, a norma pode ter sua eficácia com a publicação lá no Diário Oficial, mas cadê a eficiência dessa norma? Então, a gente precisa buscar a eficiência. Essa questão que foi apontada pela colega do Ministério do Trabalho, do anexo 2 da NR9, é bom lembrar que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego a edição das normas regulamentadoras, são normas que eles têm técnica para isso, são peritos para a elaboração de normas que definem condições de trabalho dignas, saudáveis, seguras, né? Então, a medicina de segurança do trabalho, que eles desenvolvem muito bem, por isso que as NRs hoje são adotadas por nós. Nós temos tido muito sucesso, né? O Ministério Público tem tido muito sucesso no cumprimento dessas normas via judicial. Ou seja, quando determinada empresa, determinado segmento econômico, diante de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ou mesmo dos sindicatos profissionais, informa ao Ministério Público que as NRs, seja ela qual for, não está sendo cumprida. Muitas vezes nós entramos com ações civis públicas pedindo o cumprimento de determinada NR, determinada cláusula da NR, determinado item, daquela forma, e o juiz condena para cumprir aquele. Então, a NR, aquela questão de força de lei, ou projeto, então, parece, né, que acaba tendo, o anexo 2, por exemplo, acaba tendo essa força de norma mesmo, a ser, até caso não haja cumprimento, ser via judicial cobrada, né, para que haja a implementação. No Ministério Público, a gente tem um núcleo específico de meio ambiente do trabalho. A preocupação é muito grande. Foi não só na questão do trabalho escravo, que também tem o meio ambiente nas condições de conforto do trabalho, naquelas situações já aviltantes que o trabalhador, infelizmente, se encontra em determinados rincões do país, mas também, por exemplo, o caso do amianto, que foi divulgado recentemente, a exposição ao amianto. Então, a gente vai evoluindo as novas técnicas as novas tecnologias de preservação devem ser utilizadas, devem ser sempre implementadas para que a gente proteja a vida do trabalhador. E acho que aqui o sindicato patronal vem informar essa convergência, acho que é muito importante. Então, em vindo a lei, havendo essa proibição, que eu acho que já está... Eu realmente sou cliente também, e vejo, eu não peço, até porque ciente, né, a gente tem que fazer... Eu não peço, mas no posto que eu abasteço, sou cliente de um posto específico,
Abasteço, eles travam, não perguntam, travam. Então, acho que... mas é o posto que eu abasteço, tá? Dando aqui uma vivência pessoal. Então, a gente deve, sim, fiscalizar, verificar, e a gente sabe, com certeza, a entidade patronal, melhor do que o Ministério Público, sabe que tem empregadores e empregadores. A gente sabe disso. Então, que é a igualdade? É tratar de forma desiguais os desiguais. Né? Não é tratar todo mundo igual, né? Isso é muito importante, porque nós, da mesma forma que eu posso usar o profissional, há trabalhadores e trabalhadores, porque isso é da essência humana. Então, acho que a gente também deve, a lei é para todos, mas tratamento e o olhar sempre para aquele que cumpre a lei, e aquele que não cumpre tem que ser tratado de forma divergente. Então, também o Ministério Público fica à disposição, se coloca total para o debate, nós participamos de vários debates, fizemos questões de comparecer, agradecendo mais uma vez o convite, no que a gente puder ajudar, implementar, conversar, trazer nossa experiência, junto com o Ministério do Trabalho, que é um grande parceiro nosso. A gente está à disposição, deputado. Obrigado. Realmente registrar também que o Ministério Público Federal do Trabalho tem sempre prestigiado as audiências públicas da Comissão do Trabalho em relação aos mais variados temas. Então, estamos sempre agradecendo. Pois não, doutor? Queria acrescentar, em relação ao que o Dr. Maurício falou, da preocupação, mais alguns pontos. Nós adaptamos descargas à distância por força da lei ambiental, que há uns anos atrás, recentes, a descarga dos tanques, ela não era selada, ou seja, o caminhão chegava com um mangote qualquer medida, encaixava lá, e aí saía aqueles gases direto, não saía pelo respiro, que ficava muito alto. Agora, há uns anos para cá, todo mundo foi obrigado a se adaptar, e a gente orientou muito isso lá no sindicato, para todo mundo colocar-se a descarga à distância, ou seja, engata no caminhão selado, não há combustível nem líquido, nem gás, se encaixa no tanque do nosso posto, também com a base da pressão. Não há hipótese de ser nenhum gás dos combustíveis embaixo. Ele só pode sair pelo respiro. E a fiscalização do meio ambiente fica olhando isso frequentemente, obrigando 6 em 6 meses a apresentar laudos em como está funcionando bem essa descarga. Também as bombas são programadas. Antigamente a bomba não era programada. Há poucos anos atrás. Era R$100, tinha que ficar olhando para a bomba, que não parava nos R$100 ou 50. Agora as bombas são programadas, além da trava do bico. Então, tudo isso é um conjunto de medidas que nós temos o maior interesse realmente em colaborar com a saúde dos nossos funcionários. Deixa eu anunciar aqui algumas presenças antes de passar a palavra. Daniel Mazola, editor, Tribuna da Imprensa Sindical, obrigado. Bartolomeu, nosso grande Bartolomeu França, vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros. Kátia Perelberg, assessora de comunicação do Sindicomb. Renato Cândido, diretor Simpos Petro. Gisela Costa Rodrigues, secretária Simpos Petro. Bruna de Macedo Lobo, assessora de base. Aqui é Cristina Ribeiro. É Maria? Carla Cristina, auxiliar de escritório. Luciana Angelita, advogada. Kátia Simone, advogada do Sindicomb. Ana Paula, assessora de base. Lucas Barbosa, diretor do Simpos Petro. E Maurício de Oliveira, Simpos Petro, Niterói. Pronto, Ricardo Maranhão, que eu quero fazer depois uma pergunta. Paulo, eu queria, deputado Paulo Ramos, desculpe, eu queria externar uma opinião minha de que esse problema também envolve um certo problema de divulgação de conhecimento. Eu sou engenheiro, né? Eu estudei química, eu sou engenheiro da Petrobras, aposentado, trabalhei 25 anos na Petrobras, então, para mim, benzeno, tolueno, chileno, né? São coisas mais ou menos conhecidas, hidrocarbonetos, mas para o povo, para a sociedade, né? Todos os que estão aqui, que são do ramo, sabem perfeitamente que o benzeno é comprovadamente um agente cancerígeno, né? Prejudicial à saúde do trabalhador, mas a sociedade, né? Nós vivemos num país onde o nível cultural não é dos melhores, né?
a sociedade não se apercebe desse problema, não sabe nem bem o que é o benzeno, o que é a leucopenia, né? Não sabe. Então, é preciso que haja um esforço no sentido de comunicação, porque muitas vezes o frentista, né, recebe uma solicitação do cliente, do próprio cliente, né? Eu já tive a oportunidade com a minha mulher abastecendo, a senhora quer que complete? Ele faz isso no sentido de atender ao cliente, de ser amável com o cliente, e às vezes o cliente, desavisadamente, né, pode ser um pianista, não sabe, não tem a mínima ideia do que seja o benzeno. O benzeno é C6H6, quer dizer, 3 ligações duplas. Eu estudei química, eu sei, sou engenheiro da Petrobras, mas às vezes o pianista não sabe, o médico até tem noção um pouco de... Né? Então, eu acho que esse trabalho de esclarecimento, ele deve ser dirigido simultaneamente para os frentistas, que devem saber que aquele produto é nocivo à saúde, para os empresários, que devem saber que, sendo nocivo à saúde de um colaborador, de um empregado seu, está desrespeitando o respeito ao trabalho, está desrespeitando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e também ao próprio cliente. O cliente deve saber que, se ele exige uma quantidade adicional de combustível sem necessidade, porque me parece que depois que a bomba trava, o que se pode colocar a mais é pouca coisa, ele está pondo em risco a vida, a saúde de um cidadão, de uma pessoa que está atendendo a ele, né? Eu acho que é importante, talvez, vulgarizar esses conceitos na medida do possível, né? Isso deve ser uma campanha de uma tamanha envergadura que ela não pode ser atribuída ao sindicato dos trabalhadores, talvez não possa ser atribuída ao sindicato dos empresários, certamente as empresas distribuidoras, que são muito maiores do que os empresários, devem colaborar, e o próprio governo, dentro do princípio constitucional de que saúde é um direito cidadão, é um dever do Estado, né? O próprio governo deve colaborar. Tem dinheiro para tanta coisa, né, Paulo, o deputado Paulo Ramos? Hoje aí, sobretudo, o nosso presidente tão generoso quando se trata de se defender, comprando, abrindo mão de, enfim. Se há dinheiro para tanta coisa, tem que ter dinheiro, recurso para a campanha de esclarecimento visando a preservação do trabalho, que eu repito só para concluir, o trabalho é direito social previsto na Constituição, né? O trabalho é uma coisa, no meu modo de entender, com devido respeito pelos empresários, o trabalho é mais importante até do que o capital. Já houve quem dissesse, não é isso? Que numa atividade produtiva você poderá eliminar a figura do patrão, mas se eliminar a figura do trabalhador, não tem produção. Essa é uma discussão muito antiga que eu não vou tratar dela aqui, porque não tem... Me lembro quando eu falava sobre cooperativa, lá em Realengo. Cooperativa é uma forma superior de gestão, porque prestigia o trabalho e elimina a figura do patrão. A gente era obrigado a decorar isso. Só com uma alegria, a alegria da memória, né? Porque a memória proporciona, às vezes, sofrimento, mas algumas alegrias. Mas eu queria perguntar o seguinte, ao presidente do sindicato. Primeiro, o número de licenças para tratamento de saúde de frentistas em função das condições de trabalho. Se tem esse levantamento, porque quando surgiu a reivindicação, porque foi pela constatação de casos. Como é que isto está? E na questão da divulgação, como é que qualifica profissionalmente o cidadão para ele ser frentista? Só queria fazer essa indagação. A questão do treinamento, a própria legislação já determina que o posto de gasolina hoje, para funcionar, é necessário que todos os seus trabalhadores sejam treinados, né? Hoje nós temos dois cursos da NR20, né, que está na norma, e tem o curso da NR9, que é sobre a questão do benzeno. Esses dois cursos são obrigatórios. E nós temos ainda o CONAMA também, que obriga também a treinar
o trabalhador de posto de combustível. Então, já existem campanhas em todo o Brasil no sentido de que sejam efetuados esses treinamentos. No Rio de Janeiro, nós já fizemos um grande esforço e aí num grupo de trabalho que envolveu o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o setor empresarial e laboral, nós implantamos já esses cursos de teórico e prático da NR20 e da NR9. Só que nós tivemos que desenvolver metodologias para que pudéssemos atingir, fazer um planejamento também para atingir o maior número possível de trabalhador, porque antes o curso só poderia ser dado presencial. E isso inviabilizava atingir um número grande de trabalhadores, devido ao perfil da categoria, que é muito pulverizado, entendeu? Então, nós adotamos agora também o curso à distância, entendeu? Nós, inclusive, já aprovamos uma escola, já está funcionando, né? Agora, recentemente, entendeu? Então, nós fazemos campanhas frequentemente, né? Vamos aos postos de gasolina, entendeu? Divulgamos, né? Vamos lá, panfletamos e divulgamos, não só ao trabalhador, mas também todo cliente que está ali no posto de gasolina. A gente vai com carro de som, tivemos essa semana, inclusive, fazendo essa campanha. Então, né, nesse campo de divulgação, até onde a gente pode, a gente faz nas nossas mídias internas, né, no nosso site, na fanpage, está sempre divulgando, entendeu? Então, o sindicato procura, de certa forma, fazer uma grande divulgação. Mas é lógico que a gente tem um alcance limitado, né? Eu acho que aqui a sugestão do nobre Ricardo Maranhão é realmente importante, porque se nós tivéssemos aí um canal de divulgação maior, que pudesse atingir um maior número de público, seria realmente o importante. Mas agora, o levantamento sobre a questão do índice, né, nós temos uma certa dificuldade, porque o poder público não reconhece, mas nós fizemos um trabalho intenso com a Fiocruz, inclusive uma parceria com a Fiocruz, onde nós fazemos, através da Fiocruz, o frentista tem lá pode fazer todo tipo de exame na Fiocruz, é encaminhado lá para fazer esse tipo de exame, mas quando chega o poder público não afasta nenhum trabalhador, nesse caso de benzeno não é reconhecido. Eu tenho que fazer um comentário paralelo, que não tem nada a ver com o nosso tema. Você falou na educação à distância, né? Está havendo uma profusão hoje no Brasil de graduação em nível superior. Graduação à distância. Imaginar que nós temos fundos de investimento, fundos estrangeiros, investindo aqui no Brasil, na educação de nível superior à distância, que eles eliminam todos os custos, um pacote que até agora eliminou a figura do professor, agora é chamado de tutor. Houve uma substituição muito grande. E isto é um nicho econômico que tem resultado numa tragédia para aquele que busca essa forma de graduação e que depois não tem inserção no mercado de trabalho. Nós temos aí, no próprio serviço público, inúmeras categorias profissionais em que há a exigência de nível superior, mesmo que a graduação não tenha qualquer pertinência com a atividade que vai ser desenvolvida no serviço público, qualquer que seja o nível superior. Então, por outro lado, estamos vendo aí a questão do investimento nas universidades, na questão da ciência e tecnologia, a pesquisa, que não tem recursos, mas nós temos recursos públicos financiando universidades particulares, através ou do ProUni ou do FIES, que é a Caixa Econômica,
Então, esses grandes grupos econômicos, para eles não têm compromisso com a qualificação. E eles têm compromisso só em receber o dinheiro. Recebem com prestimosidade. No caso do FIES, é um financiamento, o tomador do dinheiro, que é o aluno, depois de formado tem que pagar. Mas o dono do empreendimento recebeu imediatamente. Não tem. A inadimplência tem sido grande depois. E no caso do ProUni, que é uma política de inclusão, mas não há ainda pesquisa em relação ao resultado depois de qualificado. Está exercendo aquela... No dia da formatura é uma festa. Todo mundo de beca, joga o chapéu para o alto. Quando chega no dia seguinte, cai na real. Mas eu digo assim, como é, já que você falou na educação à distância, como é que era possível criar uma rede de informação para o frentista? Hoje em dia, eu quero me confessar aqui, minimamente analfabeto digital, né? Mas, ao mesmo tempo, também não... A gente acompanha e vê. Como é que é possível? Porque reunir as representações sindicais no sentido de informar, que já aconteceu comigo, do frentista, me solicitar, me perguntar se deve continuar abastecendo. Eu falo não, que faz mal à sua saúde. Ainda brinco e falo assim, por coincidência, eu é que fiz uma lei aí para você não abastecer a lei, que passou, mas uma parcela muito grande, ou não sabe, ou quando sabe, relaxa, ou é constrangida, ou pelo consumidor, pelo cliente, ou pelo dono do posto. Seria bom verificar isso, Eusébio, se é possível ter uma campanha de esclarecimento através de rede para o frentista, rede frentista. Não falou num programa, né? Que hoje em dia a gente vê tudo aí, a rede, tudo em rede, tudo em rede, tudo em rede. E, aproveitando a presença aqui, né? Nosso Ferreira, assim, e como é que esclarece a opinião pública? Assim, tem algum aviso no próprio posto? É proibido abastecer além da trava. Pois não, Quando o senhor fez o projeto, a gente fez um negócio nuclear e é colocado na própria ilha, virado para o consumidor. isso já existe. E além disso, o Simpospetro, para os nossos funcionários, ele está presente, mas presente diretamente e esclarece os nossos funcionários o tempo inteiro. É isso que eu queria registrar, o seguinte, nós temos um trabalho de base, que nós visitamos os postos de gasolina no mínimo 2 vezes ao mês, cada posto, em todos os turnos. E esse trabalho de esclarecimento ele é feito presencialmente. O dirigente sindical, ele vai pessoalmente nos postos de gasolina e, além de levar o panfleto, conversa com o trabalhador, esclarece o trabalhador essa necessidade de ele estar evitando não só a questão do abastecimento, como outros casos. Só que o que existe? Como eu te falei, é uma coisa, como eu falei para vocês aqui, é o seguinte, como são coisas novas que surgiram recentemente, se formos falar em termos de história, né? E a nossa categoria é uma categoria que se organizou há pouco tempo, historicamente. Então, a gente ainda não conseguiu, evidentemente, atingir, né, esse nível de organização, eu diria, capaz de talvez adotar uma rede, nesse sentido que o nobre deputado fala, mas nós já temos campanhas, não só no Rio de Janeiro, mas nacionalmente, nós temos muitas campanhas. Nós fazemos frequentemente seminários, né, e praticamente todos os anos nós fazemos seminários, aqui não só no Rio de Janeiro, mas em todo o estado, em todo o Brasil, né? Nós temos fóruns aí que funcionam em todos os estados, existem campanhas permanentes. Nós temos, por exemplo, em Campinas,
Nós temos grupos de trabalho que vai fazer debate nos postos de gasolina, e nós estamos trazendo aqui para o Rio também. A gente conversa com os proprietários dos postos e a gente leva um grupo de profissionais, inclusive um médico, que vai até o posto de gasolina e chega lá, faz uma exposição para os trabalhadores, para eles se conscientizar. Então, como eu disse o seguinte, o setor de posto de gasolina ele é muito complexo, porque ele é muito pulverizado. Nós temos no Rio de Janeiro, só na capital, aproximadamente 1.000 postos de combustíveis. 1.000 postos. Entendeu? Então, veja só a dificuldade que nós temos para atingir todo esse público que trabalha 3 turnos, né? Trabalha no turno da manhã, no turno da tarde e no turno noturno. Então, nós temos uma grande dificuldade de atingir esse público. Não é simples. Entendeu? Mas a gente faz um grande esforço, não só aqui dos sindicatos, mas também a Federação Nacional, da qual eu sou o presidente. Nós fazemos um grande esforço em nível nacional para a gente conseguir atingir esse público. Vou deixar uma sugestão para ver se nós conseguimos sair, marcar um dia para fazer uma espécie de visitação a postos, só para fazer uma espécie de avaliação do conhecimento. O senhor será convidado para a próxima campanha. Olha aí. Não, fazer uma visita, porque o que acontece, somente para ter assim, como é que eu vou dizer? Já que falamos assim, a distância, presencial. Fazer uma visitação, escolher uma via qualquer onde haja uma presença, né, a instalação de muitos postos de gasolina, e em 2 pontos diferentes da cidade, só para uma constatação, uma avaliação, sem base científica, não é uma pesquisa, mas simplesmente como é que se diz? Um apanhado. Eu vou, não sei se o doutor Cláudio quer fazer alguma intervenção. Não, eu vou colocar só para efeitos de fotografia, eu vou receber aqui, de presente aqui, motorista automático, eu vou colocar aqui, só para, aproveito e ainda cubro, né, aquela tragédia que o nosso Ferreira ali expõe com muito mais clareza do que eu, que é a calvície, né? Somente para efeito de fotografia, porque não é simples, não. Eusébio também é um forte, nem candidato, mas é um representante fiel dessa falência masculina que se revela através da calvície. Mas dizer o seguinte, às vezes a audiência pública, eu sempre digo que eu valorizo muito a audiência pública. Não temos feito poucas aqui. E eu sempre procuro, na audiência pública, que ela tenha algum desdobramento. Porque senão, nós temos aqui um encontro, eu estou acompanhando o esforço do sindicato, com as campanhas, inclusive na última semana, teve aqui na sede do Rio de Janeiro um ato importante sobre a saúde do trabalhador, as condições de trabalho, a proteção ao trabalhador e, em especial, a questão do benzeno. Mas era preciso transformar isso, eu digo assim, numa espécie de mutirão, verificar qual a contribuição. O sindicato diz, claro, é uma categoria muito pulverizada, como comerciários. Eu me lembro, quer dizer, de memória agora, os comerciários eram muito pulverizados e são, mas o shopping center aproximou. E aí nós começamos a ver reações de comerciários em relação a muitas questões da própria categoria a partir do shopping center, porque aproximou os trabalhadores. Mas os postos de gasolina são muito pulverizados. Mas era preciso um esforço conjunto. Quando temos aqui o Ministério do Trabalho, auditora fiscal, que diz, olha, nós estamos organizando aqui no Rio de Janeiro, isto vai acontecer em 2018. Como é que o próprio Ministério do Trabalho poderia, para estruturar a campanha, mobilizar todas as forças sociais que se disponham a ajudar? Porque às vezes nós ficamos
os esforços são esforços relevantíssimos, mas deixando de agregar aquilo que poderia ser agregado para dar uma dimensão maior. Eu aqui, quando pergunto, mas tem que colocar, eu vou passar a observar, hein, eu vou olhar as bombas de combustíveis, se tem lá se está lá colado o adesivo dizendo que, porque aí é uma maneira de também dar ciência ao trabalhador, porque se estiver afixado na própria bomba de combustível, que não pode abastecer além da trava, isso já é, se em todas as bombas houver isso, e não chega a ser uma campanha cara, porque um posto de gasolina, talvez o posto de gasolina que tenha mais bombas, não tenha 20 bombas, o número médio de bombas de abastecimento por posto de gasolina, uma média de 6, 5, não é isso? Então, não chega a ser algo que tenha um custo tão elevado. Podia até, né, de repente, reunir patrões e empregados, verificar qual o custo de um adesivo desse. Poderia bolar um modelo de adesivo para compartilhar custos, de modo a ter a certeza de que o adesivo está colocado em todas as bombas de ambos os lados. Porque a bomba, não sei, eu estou dizendo aqui, para ver se a gente sair daqui hoje, pelo menos antecipando a campanha que já vai ser desenvolvida pelos auditores fiscais do trabalho. Quer dizer, como é que nós poderíamos ver isto? Pois não tem que falar. Não pode colocar nas bombas, já tem um limite pelas obrigações da ANP, que já mandou orientar a colocar nas colunas, que a coluna, uma de cada lado, até porque é na altura melhor para quem está, o motorista, enxergar a coluna. Porque as bombas já têm, dependendo do tipo de bomba, já não tem nem mais de espaço de Procon, ANP, etanol. Não falei bomba, eu estou falando no local visível, na coluna. Mas, de qualquer maneira, me parece, Eusébio, que isto não é uma coisa tão onerosa. Não é. Fazer adesivos para colocar. Agora, podia bolar para ser uma coisa que eu digo padronizada, para colocar em todos os postos de gasolina. Aí diz assim, sem a necessidade de leis, porque daqui a pouco, olha, será colocado adesivo, aí vira uma lei. Quando vira a lei, às vezes, não mobiliza as vontades, né? Então, acredito que poderíamos, como uma espécie de desdobramento desse encontro nosso de hoje, em homenagem aos frentistas, né? Ela falou de atropelamentos, a lei. Tem registros de atropelamentos? Porque o cliente, às vezes, entra no posto de gasolina com pressa, seja o que for. Tem muito registro de atropelamento em posto de gasolina? Tem, né? Não vai chegar a ser uma preocupação da fiscalização. Mês passado foi feito um seminário entre os auditores fiscais de trabalho, referente aos postos revendedores de combustível, e foi levantado esse item dos atropelamentos. Então, é fato, eu não tenho essa estatística, mas é também um fato que pode ser melhorado, né? Uma melhoria que a gente pode fazer nos postos, né? Esse alerta da redução de velocidade. Nós poderíamos tentar buscar as informações em relação aos frentistas na Previdência Social. As aposentadorias na categoria, tem isso, Eusébio? Por doença profissional, por doença... A questão da doença profissional, eu acho que é porque o INSS e
Previdência, ela não, muitas vezes, ela não considera como doença profissional a contaminação. Entendeu? Nós temos dificuldade, e que pesa a gente está fazendo um trabalho nível nacional para ver se a gente consegue conquistar esse direito de que o trabalhador seja contemplado, o trabalhador de posto de gasolina seja considerado como doença profissional. Nós temos dificuldades e que eles reconheçam isso. Entendi. Porque aqui está, o motorista, complete o tanque até o automático. Podia ver se os frentistas usavam esse bonezinho. Os próprios frentistas. Acredito que aqui seja uma campanha com um custo maior do que o adesivo. Mas, de qualquer maneira, já é uma iniciativa lá do sindicato. A campanha. Eu gostaria de esclarecer que há um uniforme dentro dos contratos que representamos em cada companhia, do uniforme entre eles, o boné é da bandeira deles. Então, isso para a bandeira branca, que não tem uma bandeira, agora para quem tem uma bandeira, a companhia vai nos punir porque não estamos com um uniforme representando a companhia que nós contratamos, ou nos propomos a vender. O sindicato patronal, já que ele usa o bonezinho, poderia colocar a inscrição? Olha aí, já é uma interlocução que divulga, porque nós estamos falando aqui da divulgação, do conhecimento que o próprio beneficiário, o próprio trabalhador, às vezes não sabe da existência da lei, da impossibilidade, do que acarreta de mal à saúde dele. Então, se já faz parte do uniforme o boné, olha aí, podia o sindicato patronal dizer, vamos orientar, divulgar, para colocar. Além do adesivo, né? Porque não é, e aí todos sabem disso, o que eu vou falar é uma coisa muito óbvia, né? A contaminação, ela é aquilo diuturno. Você só percebe depois de um tempo. Ele não percebe imediatamente. E no próprio macacão, deputado, tem várias informações. Por exemplo, o trabalhador do posto de gasolina, às vezes, ele faz propaganda de várias empresas, de cartão, entendeu? Além da companhia, entendeu? Então, acho que não custava nada negociar com essas distribuidoras a possibilidade de a gente colocar, entendeu, essa alerta no macacão, por exemplo, entendeu? Mesmo no boné, não precisava ser. Então, além dessa informação lá tem boné com a logomarca da Shell, a gente pode colocar também essa informação. Então vamos tentar fazer um encontro aqui com as distribuidoras. Porque as distribuidoras têm que também assumir a sua parte, entendeu? Porque você vê o trabalhador, ele no posto de gasolina, ele está lá fazendo a propaganda da empresa, usa o macacão da empresa, né? Da distribuidora, né? Toda a propaganda é da distribuidora, ele vende o produto da distribuidora e a distribuidora não quer assumir nenhum tipo de responsabilidade social com o trabalhador. Isso eu reconheço. Entendi. Fica tudo a cargo do posto de gasolina, né? Do revendedor, e a distribuidora foge de todos os debates. Você convida ela para qualquer debate, ela não participa. Entendeu? Entendi. Então é necessário. A distribuidora não comparece. Debate, não comparece, inclusive no Ministério do Trabalho e todos os grupos de trabalho nós convidamos as distribuidoras. Quando ela participa, ela vai lá e lava as mãos, diz que não é responsabilidade dela e nada. Inclusive não se justifica uma distribuidora que tem lá o posto com todas as propagandas, é tudo da distribuidora, né? E depois ela fornece às vezes combustível sem se preocupar se aquela empresa está atendendo, digamos, está atendendo ali a questão do meio ambiente, a questão da segurança e saúde do trabalhador, nada disso, não quer nem saber. Eles fornecem o combustível sem nenhuma responsabilidade com isso.
Então, e depois quer dizer aí que tem ISO 9000, ou ISO 14000, não sei o quê, mas não tem responsabilidade com o trabalhador que está lá vendendo o produto dela. Porque se não fosse o trabalhador, eles não venderiam o produto deles. Então, o trabalhador, ele tem que ter também uma atenção da parte das distribuidoras, inclusive a nova norma da NR20, ela coloca em alguns itens lá a necessidade da distribuidora também ter responsabilidade nessa questão da segurança e saúde do trabalhador. Paulo? Pois não, Ricardo Maranhão, se alguém dos presentes se alguém quiser fazer alguma indagação, é só levantar a mão. Eu acho que nós a vamos posição encaminhar do para nosso, encerrar. a posição do nosso companheiro Eusébio é absolutamente pertinente, né, absolutamente razoável. O que me parece é o seguinte: os revendedores, que são 40 mil empresários, pequenos e médios e microempresários, eles têm com essas distribuidoras, e aí eu falo, inclusive aquela que eu defendo com unhas e dentes, que é a Petrobras Distribuidora, tem contratos de adesão, não muito raramente, verdadeiros contratos leoninos, né? Eu tenho certeza absoluta que os revendedores jamais iriam se opor à colocação de alertas e de mensagens nos bonés e nos uniformes, desde que haja a concordância da distribuidora. Eu acho que nós temos que pressionar as distribuidoras no sentido de que colaborem para que se tornem efetivas medidas para proteger a saúde dos seus trabalhadores. Afinal de contas, como disse bem o nosso companheiro Eusébio, né, o frentista está ali com boné, com macacão, fazendo propaganda da distribuidora, vendendo o produto da distribuidora, aumentando o lucro da distribuidora. É o mínimo que se pode imaginar que ele colabore com o cumprimento da lei, no sentido de tornar efetiva medidas que não são medidas paliativas, são medidas necessárias para a preservação da saúde humana. Vamos tentar fazer um encontro aqui com as distribuidoras. Porque as distribuidoras também, eles têm uma verba de publicidade e eles fazem divulgação por todos os... nós vemos aí na televisão, vemos nos jornais. Podia ver, vocês não poderiam patrocinar uma campanha de alerta em relação à saúde do trabalhador? Para ver que às vezes a gente não acredita e as coisas acontecem, sem consultar, sem pressionar ou sem... Eu acho que seria até um fator de diferenciação da distribuidora, aquela que se preocupa com o social, né, vai sensibilizar a sociedade. Esta é a verdadeira distribuidora. Aquela que não se preocupa, certamente deverá ser punida pelos consumidores. Eu vou falar uma coisa que tem e não tem a ver com a audiência pública. Eu tenho reunido a publicidade em jornal, rádio e televisão do Sistema S. É um negócio assustador. Sistema S. O Sistema S está financiando, está fazendo publicidade, sem fazer publicidade da atividade, até jornal de televisão, jornais. Jornal diário. E é um custo muito elevado. Às vezes, páginas inteiras. SESC, SENAC, FEComércio, SEBRAE. Uma coisa assim, eu já tenho isso anotado e estou organizando uma audiência pública sobre as verbas de publicidade do Sistema S. Porque é muito dinheiro. Às vezes até financiando encontros dos mais diversos. Aparece lá. A gente vai lá ao pé da página, quando vem os patrocinadores. Aqui no Rio de Janeiro, a FEComércio está bancando até política pública. Quer dizer, não pode ter alguma coisa que beneficie os trabalhadores? Serviço social do comércio, serviço social da indústria. Mas é uma coisa assustadora. Eu não sei a razão, nem quero aqui tratar desse tema, mas a massificação da propaganda, sem que seja não é uma propaganda institucional sobre as realizações do Sistema S.
é simplesmente falar na existência do Sistema S. Jornal diário e canais de televisão caríssimos, pô. De qualquer maneira, falei com essa veemência porque, como é que se diz? Já consegui levantar alguns dados e é realmente uma coisa absurda. Pô. E eu não posso deixar de considerar isto desvio de recurso público, pô, que é um recurso público. Pô. De qualquer maneira, para caminhar. Alguém dos presentes, alguém quer fazer alguma indagação? Pois não? Só passar o som, Adriano. Não tem que ser, não tem como não ser. Não é que é que não pode não ser. Gravar. Mas assim, aqui tudo é gravado oficialmente. Sim. Meu nome é Reinaldo Pinheiro da Silva, diretor Simpospetro RJ. Bom, a minha indagação é o seguinte, eu tenho visto assim por meios que o setor patronal, no caso, ele muitas das vezes ele cede esses adesivos que são necessários a colocar nas bombas de combustíveis para as empresas. E as empresas, no caso, elas vão buscar até o local, pelo menos até onde eu soube que o pessoal iam buscar os adesivos, e elas pagam por esses adesivos. No caso, o Sindicombi, no caso, ele não poderia estar fazendo esse adesivo e, ao mesmo tempo, repassando para as empresas? Para os postos de gasolina, não fala de empresa, para os postos. Isso. E no caso, como nós estamos falando também de acordo do acordo da saúde do trabalhador, eu vou pular um pouco aqui do caso do benzeno e falando a respeito do GNV, como outras vezes, do problemas das articulações, que são repetidas vezes que o trabalhador ele suspende o capô do automóvel para poder fazer o abastecimento do GNV. E com isso nós temos visto que nos locais existem muitas reclamações devido a isso. Era um fator também que nós poderíamos estar vendo isso mais à frente. É somente isso. Ele levanta o capô para abastecer. Isso. No caso, ele levanta o capô repetidas vezes, isso durante o período todo do horário dele de trabalho, e isso, com o passar do tempo, ele começa a sentir as articulações. Ah, bom, é outra natureza de... Isso, devido ao trabalho dele estar levantando aquele capô. E como existe também outros automóveis hoje em dia que são abastecidos do GNV no próprio local onde está o tanque de gasolina. Então eu não vejo por que os outros automóveis não poderiam ser da mesma forma. Isso ia amenizar bastante o trabalho do trabalhador frentista e eu acredito que a produção ia ser maior. Eu não sei se o que eu vou falar tem alguma pertinência. Hoje nós temos o carro flex, que ele já vem com o local de abastecimento. Eu não sei os carros que estão colocando o kit gás, se são esses veículos que impõem uma forma diferenciada de abastecimento. Isso, que sempre teve, né? Essa questão do abastecimento do GNV ser feito pela parte dianteira do carro. Então, no caso, o capô é aberto pelo trabalhador frentista, muitas das vezes ele com aquele forte aquecimento que já existe do motor, e após é feito o abastecimento ali e fechado novamente pelo trabalhador frentista. E muitas das vezes já veio o motorista, inclusive, voltando com esse capô amassado, dizendo que o trabalhador não fechou corretamente. Entendeu? Entendi. Então, vamos analisar para ver como é que a gente compreende exatamente todas as questões ligadas ao abastecimento de gás, quando há necessidade dessa abertura do capô, etc., para ver como a gente pode aqui propor alguma solução. Pois não, Pedro? Eu gostaria de esclarecer que nem todos os carros abrem o capô. A maioria hoje é instalado na tampa onde é o combustível. A maioria. A maioria, isso que eu falei. Ver como... Os carros antigos é que eram assim. Quando começou lá atrás, há 15 anos atrás, que agora a maioria o kit gás. não quer que abra o capô, nem o próprio motorista. Eu acredito que seja a minoria, senhor Antônio. Não querendo cortar o senhor não, porque eu sou trabalhador de posto há 25 anos. A minoria que abastece no mesmo local. É porque eu tenho, é claro, tem mais carros antigos. A maioria
abastece pela parte dianteira, no caso, levantando o capô. Levantando o capô, a maioria hoje. Mas tudo bem, não vamos transformar isso numa cariação. Certo? Então vamos agradecer a presença de todos, dizer que vamos tentar, primeiro, fazer um encontro aqui trazendo as distribuidoras. Segundo, verificar se o sindicato oferece uma sugestão de adesivo. Que aí tem que ter arte final, não pode ser uma coisa... Assim, eu chego aqui e faço meus desenhos, que não tem nada a ver com abastecimento, mas eu não seria capaz de fazer uma arte final para... E verificar quem é que poderia patrocinar não só a confecção, como também a distribuição para a colocação. E vamos também marcar um dia, vamos convidar, não será, vamos tentar fazer uma turnê, vou usar essa expressão, visitar alguns postos de gasolina para fazer uma verificação. Como está sendo feito o abastecimento. Ouvir alguns frentistas, alguns donos de postos no local e verificar como a situação. Ou então ficar observando. Então, se ninguém mais tem qualquer outra observação a fazer, eu quero agradecer a presença de todos e considerar encerrada a nossa audiência pública. Vamos ver os desdobramentos. Muito obrigado. Está encerrada a nossa audiência pública.